Atos dos Apóstolos 10, nós vamos estudar dos versículos 23 a 32, porém eu vou fazer inicialmente a leitura do versículo 23. Assim diz a palavra. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Até aí, Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, nos instruindo nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Uma jornada para salvar vidas. É o título para a nossa mensagem. O apóstolo Pedro estava numa jornada para salvar vidas. E o contexto aqui foi quando Deus apareceu, melhor dizendo, um anjo apareceu, Deus mandou um anjo a um homem chamado Cornélio. E este homem não era judeu, ele era um romano, um centurião romano, porém a Bíblia diz que ele era um homem religioso, de bom testemunho na nação de Israel, fazia caridades, era um homem que tinha bem quisto, né? Um homem bem quisto na sociedade, era um bom homem, tinha uma família também feliz, porém, pelo que nós entendemos, a Escritura, ele não era salvo, ele ainda não estava salvo. Então, imagine aí um bom religioso que vai para a igreja, mas que não conhece o caminho da salvação, que não conhece Jesus. Este era Cornélio. E aí, enquanto Deus estava falando com Cornélio através de um anjo, pois o anjo disse que ele deveria chamar uma pessoa para lhe mostrar o caminho, para lhe mostrar o Salvador, para dizer palavras que ele precisava ouvir. Do outro lado, uma cidade bem próxima, a cidade de Jope, estava um servo de Deus, Pedro. E Pedro, Deus chega para Pedro, né? Jesus chega para Pedro e dá uma visão a Pedro. E resumindo, a visão era que ele deveria ir evangelizar esse homem, evangelizar Cornélio, que morava numa cidade vizinha chamada Cesareia. Então, na visão, a orientação, a instrução era que Cornélio deveria superar os seus preconceitos. Ele era um judeu que não podia ter contato com não-judeus, com gentios. Ele deveria superar os seus preconceitos. Ele deveria fazer a obra de Deus. Deveria superar a negligência, a preguiça, a falta de compromisso. Ele precisava salvar uma pessoa ou uma família, porque é muito cômodo eu ficar apenas na minha casa ou então no meu trabalho, fazendo as minhas coisas, sabendo que eu sou uma pessoa salva e que vou para o céu, e é muito cômodo ficar de braços cruzados, ou não é? Então, nós precisamos entender que esta revelação a Pedro é para nós também. É para mim, para você. E na mensagem passada, nós dissemos, falando justamente sobre Pedro, que ele deveria ir, dissemos, falando sobre o discipulador. Então, o discipulador é um homem de oração, Pedro estava orando. Falamos também, o discipulador é uma pessoa visionária, ele recebeu a visão. E falamos que o discipulador é uma pessoa obediente ao Espírito Santo. Ele obedeceu ao Espírito Santo e foi rumo numa jornada para salvar vidas. E a pergunta é:
temos vivido uma vida de oração, temos orado, temos buscado a presença do Senhor, temos tido a visão da mensagem da palavra de Deus e temos obedecido ao Espírito Santo nessa jornada, porque a jornada de salvar vidas não é só para Pedro, não é só para o pastor, não é só para os líderes, é para toda a igreja. Quando Jesus falou, ide, fazer discípulos de todas as nações, ele não diz assim, vocês aí, líderes, vocês aí, apóstolos, presbíteros, pastores, vão e façam discípulos. Não, ele falou para a igreja, ide, fazer discípulos. Precisamos fazer discípulos. Precisamos entrar nessa jornada para não sermos reprovados depois, para não sermos corrigidos depois. Porque, na verdade, existem Cornélios por toda parte. Os Cornélios da vida estão por aí, precisando ouvir a verdade do Evangelho. Você tem alguém na sua família que precisa ouvir o Evangelho? Amigos, vizinhos, você tem pessoas, colegas de trabalho, são cornélios que são religiosos, mas que não estão salvos. E você e eu somos os discipuladores. Você e eu precisamos entrar nessa jornada para salvar vidas. E é o que nós vamos ver agora, em poucas palavras, nesse texto que foi lido e mais os outros que eu anunciei aqui. Então, em primeiro lugar, na jornada para salvar vidas, é preciso urgência. Volte para o texto, por favor, versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Meus irmãos, a salvação de vidas é para ontem, como nós falamos. É urgente. As vidas estão perecendo. Se você souber que lá na frente, né, uma hipótese, vamos falar aqui como se fosse uma hipótese. De repente, um prédio cai. E debaixo dos escombros tem alguém da sua família, certo? Você sabendo disso, deixaria a pessoa perecer? Você sabe que a pessoa está lá, há indícios que ela está viva. O que você faria? Ah, amanhã eu vou lá, daqui uma semana, eu vou mandar alguém ir lá. É claro que não. Correria, faria de tudo para salvar aquela vida. E mesmo que não fosse da sua família, era obrigação sua ir salvar alguém que está embaixo dos escombros. Nós fomos chamados por Deus para salvarmos uns aos outros, para ajudarmos uns aos outros. E as pessoas não podem se salvar, uma pessoa que está embaixo de escombros não podem se salvar. Ou pode? As pessoas sem Jesus não podem se salvar. Elas não conhecem a Jesus e não esperem que elas vão conhecer a Jesus por si mesmas. Elas precisarão que alguém lhes fale sobre Jesus, sobre o caminho. O mínimo que nós devemos fazer é dizer: você está no caminho errado, você está na estrada, no caminho largo, você precisa vir para o caminho que leva para a vida. Esse caminho que você está, ou essa estrada é muito larga e vai conduzir e conduz você para a perdição. Venha para o caminho. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. Agora você precisa fazer isso com urgência. A salvação de vidas é urgente. Não devemos adiar, embromar,
fazer mamparra, protelar, deixar para depois. É urgente. Agora, parece que nós não entendemos essas palavras. A Bíblia diz que o dia da salvação é hoje. Sabia que tem esse versículo na Bíblia? O dia da salvação não é amanhã, não é depois, nem daqui a um ano, mas é hoje. Está lá em 2 aos Coríntios 6, 2. Finalzinho do versículo diz assim: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora, não é amanhã, não é depois, é agora, ainda fala agora, o dia da salvação. Bem, se o ouvinte, se o pecador ouve essas palavras e sabe que a salvação é hoje e agora, e somente nós podemos lhe mostrar o caminho ou o Salvador, como é que ela vai ser salva hoje ou agora? Não vai, porque as boas obras dela não vão salvá-la. Porque a caridade, o fato dela ser uma pessoa boazinha, não vai justificar essa pessoa diante de Deus. As boas obras, a Bíblia diz claramente, nós já estamos cansados de repetir esse versículo, nós conhecemos, pela graça sois salvos. Mediante o que? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É a graça de Deus e a fé que Deus coloca no coração do ouvinte ou do pecador. Mas isso é mediante a pregação do Evangelho, mediante o esclarecimento da palavra de Deus. Se Deus diz, então, ao pecador que se arrependa, também diz para nós que preguemos a este pecador, que preguemos o Evangelho. Pedro não se demorou, Pedro não embromou, ele madrugou. Não é isso? Não dá ideia que ele madrugou. O versículo diz assim: no dia seguinte, veja, os emissários da parte do centurião chegaram à casa de Pedro. Na verdade, não era nem casa de Pedro, era a casa de um tal Simão, o curtidor. E quando aqueles homens chegaram ali, Pedro os convidou para entrar. A casa nem era dele. Entrem. O que é que vocês querem? Aí eles contaram a história. Tá bom. Vamos dormir amanhã? Cedinho a gente parte. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, levantou-se e partiu com ele. Você acha que foi meio-dia? Foi à noite? Não, de madrugada. Aliás, era costume as pessoas levantarem madrugada para fazer uma viagem. Meus irmãos, precisamos madrugar para salvar vidas. As pessoas do mundo madrugam para ganhar dinheiro. Levantam cedo para ganhar dinheiro, para buscar, para correr atrás do ouro. Mas os servos de Deus madrugam para salvar vidas. Você foi convocado para salvar vidas. Agora imagine, você foi convocado para salvar vidas. E a pergunta é: você está salvando vidas? Eu fico imaginando aquelas pessoas, por exemplo, aquele pessoal que trabalha como no corpo de bombeiros. Eles foram chamados para quê? Salvar vidas. Corpo de bombeiro vai apagar os incêndios, vai tirar as pessoas dos escombros dos prédios caídos, e aí tem lá um bombeiro se encostando, embromando, sem salvar vidas. Ele vai ser responsabilizado por omissão, por negligência, prevaricação. Acredite, Deus vai nos responsabilizar se estivermos negligenciando, se estivermos praticando este pecado da omissão, da negligência. Se você está fazendo cera para salvar a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua filha, o seu parente, você está em maus lençóis.
Cornélio, inclusive, tinha reunido a própria família para receber Pedro. E ele reuniu a família, ele estava tão interessado no evangelho, tão interessado no que Deus tinha para falar a ele através de Pedro, que ele reuniu a família, versículo 24. Finalzinho diz assim: Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Uma célula na casa de Cornélio. Era ou não era uma célula na casa de Cornélio? E ele chamou os amigos íntimos, reuniu a família, porque eles queriam esperar, eles queriam ouvir a mensagem da palavra de Deus. Nós estamos com uma célula preciosa, todas são preciosas. Mas eu queria fazer destaque dessa célula na casa da irmã Josefina. Quando a irmã Maria do Carmo me falou sobre essa célula na casa da irmã Josefina, nós conversamos e chegamos à conclusão que queríamos abrir uma célula lá. E aí a gente ficou pensando, poxa, vai ser tão difícil uma célula lá, porque a família é um pouco assim, né? Aquela família curtidora e tudo mais. Aí vamos lá. Gente, a casa fica lotada. A família da irmã Josefina, ou ela, o marido, os filhos, os netos. Olha, os filhos, os netos, os genros. Na verdade, tinha um genro. Mais de 20 pessoas. Eu fiquei maravilhado nas duas vezes que nós fomos lá. E estamos firmes lá nesta casa. E as outras células também, uma bênção. Porque é urgente a salvação. E aí, para concluir esta parte, este ponto aqui, o conde Zinzendorf, já ouviu falar nessa palavra? Conde Zinzendorf foi um homem que viveu no início do século XVIII, ele era alemão. Ele foi um homem levantado por Deus para dar refúgio a milhares de perseguidos pela religião, né, perseguidos, melhor, perseguidos religiosos lá na Europa. Nessa época, a perseguição era muito grande lá na Europa. E ele vai, compra uma propriedade, funda uma sociedade chamada Grão de Mostarda, porque ele queria receber aquelas pessoas, aqueles irmãos perseguidos por causa do evangelho. E aí eles começaram, ele e o grupo dele, começaram a enviar missionários pelo mundo inteiro. Então, foi um trabalho muito bem feito. Certa vez, o Conde, ele convidou um amigo cristão para pregar o evangelho lá na Groenlândia, entre os esquimós, lugar gelado, muito gelado, porque ele tinha ido lá na Groenlândia e ficou muito penalizado em saber que os esquimós estavam perdidos e que não tinha ninguém pregando o evangelho lá. E aí ele vai e convida este amigo para ir. Ele diz assim: Você gostaria de pregar o evangelho entre os esquimós? Mas antes que você quero que você saiba que você vai sozinho, sem sustento e sem a possibilidade de voltar para casa. Você aceita o desafio? Aquele homem aceitou o desafio sem pensar duas vezes. A única coisa que fez foi pedir um par de sandálias, um par de sapatos usados. Foi isso que ele pediu. Na manhã seguinte, ao chegar à casa daquele cristão com o par de sapatos usados, que ele havia pedido, Zinzendorf não o encontrou. Veja, no dia seguinte, ele havia deixado um bilhete dizendo: saí de casa descalço antes do sol nascer. Não posso perder tempo para fazer a obra de Cristo. Já imaginou? Um homem que vai para pregar entre os esquimós, lugar gelado, lá na Groenlândia. Depois você dá uma olhadinha lá no mapa. Groenlândia fica na parte norte, parte mais gelada do mundo. E ele vai, entrega a sua vida a Jesus mesmo, assim, no sentido mais real, e vai pregar. E claro, muitas vidas foram salvas como resultado do trabalho deste homem que não perdeu tempo e entendeu que o evangelho era urgente, que salvar vidas era urgente. Portanto,
Na jornada para salvar vidas é preciso urgência. No dia seguinte, levantou-se e partiu com ele. Em segundo lugar, na jornada para salvar vidas, precisam-se de auxiliares. Por favor, volte para a sua Bíblia aí, por gentileza. A parte B do versículo 23. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Pedro tinha uma missão, salvar um gentio, né? Uma família de gentios. Alguns irmãos dos que habitavam em Jope se dispuseram e foram na sua companhia. Eles, então, foram coadjuvantes no trabalho de Pedro, auxiliares na obra. Por exemplo, Paulo, que fez missões, que foi salvar muitas vidas, pregando o evangelho por toda parte lá nos seus dias, naquela época. Ele teve vários cooperadores: Barnabé, Marcos, Silas, Timóteo e Lucas. Eles se tornaram companheiros de Paulo nas viagens missionárias. A igreja de Antioquia, por exemplo, enviava missionários. Barnabé e Paulo foram enviados por eles, que está em Atos 13, de 1 a 3. A ideia de cooperação e até sustento, ainda que eles não tenham sustentado integralmente o apóstolo Paulo, mas é possível que eles tenham dado ofertas, ajudas, e lá na frente, onde Paulo chegava, as igrejas o ajudavam. Além de que ele, em alguns lugares que chegava, ele fazia tenda também para ajudar no sustento. Mas isso não foi o tempo todo, mas porque ele encontrou, enfrentou algumas dificuldades em uma igreja, pessoas com dificuldades, com problemas, talvez no coração, e achar que o ministro, que o pregador deve se autossustentar. E claro, para não morrer de fome, ele fez tendas. William Carey, o pai das missões modernas, ele foi missionário na Índia. Lá no século XVIII, e fez um bom trabalho, um belo trabalho. Ele era um batista e foi para a Índia pregar o evangelho. E ele disse uma frase uma vez: eu vou descer a mina, mas vocês têm que segurar as cordas. Então, se a pessoa está disposto a ir a pregar, quem sustenta é a igreja. Quem segura a corda é a igreja. A igreja, então, está sendo coadjuvante, auxiliar, cada irmão contribuindo, orando, cada irmão sustentando, em, financeiramente falando também, para que a obra tenha continuidade. Porque a própria palavra de Deus diz que quem vai à guerra não vai às suas próprias custas. Alguém envia, alguém sustenta. Portanto, na jornada para salvar vidas, precisam-se de auxiliares. Como diz o texto, e também alguns irmãos, os que habitavam em Jope, foram em sua companhia. E você, tem sido auxiliar, coadjuvante, tem participado de uma célula, tem ajudado na célula, tem convidado vidas para irem às células. Você precisa fazer isso, você precisa se engajar, você precisa trabalhar, você precisa arregaçar as mangas da camisa, você precisa lutar, você precisa abrir uma célula, abrir a sua casa para ganhar os seus vizinhos, seus amigos, seus familiares. Você precisa se colocar nas mãos do Senhor, porque, irmãos, nós estamos numa jornada para salvarmos vidas. Terceiro e último lugar, na jornada para salvar vidas, Deus prepara o caminho. Versículo 24 diz assim: no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. Então veja só, quem prepara o caminho é Deus.
Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, Cornélio, já estava esperando, hoje já estava preparado, porque o próprio Deus preparou. Então, meus irmãos, quando nós vamos pregar o evangelho, o próprio Deus já prepara a pessoa que vai receber o evangelho antes. Não é que Deus salva a pessoa. Deus, de alguma forma, direciona a pessoa. Enquanto Pedro estava sendo orientado por Jesus para ir pregar o evangelho a um gentio, Deus estava também falando, orientando a Cornélio, preparando o seu coração para ouvir também o evangelho. Então não tenha medo, não. Se engaje, lute, batalhe, ore, comece com a oração. Talvez você sinta dificuldade, talvez você esteja estagnado, parado, talvez você tenha um monte de desculpas. Comece orando, comece orando pelas vidas, por você mesmo. Senhor, me liberta, eu preciso de libertação. Eu não estou conseguindo, eu estou parado, eu estou estagnado, eu não consigo, eu tenho muitas desculpas, ou seja, muita coisa para fazer, tenho minha família para cuidar, tenho que ganhar dinheiro para comprar o leite do menino, eu tenho que fazer isso, fazer, ou seja, um monte de desculpas para não pregar o evangelho. Porque tem gente que tem não sei quantos filhos e estão pregando o evangelho. E está pregando o evangelho. Então, nós precisamos entender que Deus é que prepara os corações. Cornélio já tinha, então, tido a visão, a orientação do próprio Deus, embora Deus não lhe mostrasse, porque Deus poderia ter mostrado a ele o caminho naquela visão, ou não poderia? Poderia, mas Deus não faz isso. Deus tem o seu método. É como alguém falou, Deus não tem, Deus não tem uma segunda opção. Deus não tem um plano B. Imagine aí uma pessoa que tem uma missão. Olha, a gente vai fazer isso, vai por aqui, vai fazer tal coisa. Se não der certo, a gente vai para o plano B, viu? Aí a gente imediatamente vai fazer desta outra forma para dar certo. Mas o evangelho não tem um plano B, não. Se a igreja falhar, Deus não tem um plano B. Você não vai encontrar na Bíblia um plano B. Se nós falharmos, se você falhar, Deus não tem um plano B. Deus usa crentes para pregar o evangelho, para salvar vidas. Deus usa crentes, Deus não usa anjo, Deus não usa ímpio, Deus não usa outro meio, mas é crente, salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Você é salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você já tem a vida eterna. Você está indo para o céu. Pois é você que Deus vai usar. A mim é você. Então Deus já havia preparado o coração de Cornélio. Deus preparou o caminho para o discipulado. Cornélio precisava ser discipulado. E quem era que ia discipular? Pedro, o discipulador, o crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quem é que vai discipular é você, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei explicar. Como assim não sabe? Basta saber conversar. Basta dizer assim: olha, eu fui salvo por Jesus, ele perdoou os meus pecados. É difícil de dizer isso? E ele quer fazer a mesma coisa na tua vida. Ele me orientou a me arrepender, eu me arrependi. Crie no Salvador, você também precisa crer no Salvador. Confessei Jesus publicamente, você também precisa confessar Jesus publicamente. É tão difícil de dizer isso? É claro que não. Todo ser humano inteligente, com o mínimo de inteligência, pode fazer isso. Pode pregar, pode anunciar, pode pregar o evangelho. Enquanto o Senhor Jesus falava com Pedro, através da visão, já expliquei isso aqui, Deus enviou o anjo para falar com Cornélio, ou seja, Deus estava preparando o coração de quem iria ouvir o evangelho. Então, tem muita gente por aí, muita gente, já com o coração preparado, disposto, predisposto para ouvir o evangelho. As pessoas ouvem por aí
das mais variadas maneiras, através da internet. As pessoas ouvem por aí sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Evangelho, ouvem, mas está aguardando alguém para discipular. As pessoas estão preparadas, mas não estão salvas. E quem vai discipular somos nós, com a nossa disposição, com o nosso compromisso, com o nosso amor. Se nós amamos o Senhor, nós vamos amar também as pessoas. Nós vamos socorrer as pessoas para que elas sejam salvas e libertas. Por favor, volte para o texto aí, versículos 29 em diante. Veja aí na sua Bíblia, 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pedro, né, falando. Porquanto, pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias, e por volta desta hora estava eu observando em minha casa, e a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestidos resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas escolas lembradas da presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Achava-se este hospedado, acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Então, foi isso. Deus conversa com este homem. Deus manda um anjo para esclarecer a Cornélio. Deus preparou o coração de Cornélio. Acredite, o seu familiar, sua família já está com o coração preparado para receber o evangelho. As pessoas que você conhece, eu duvido que elas não tenham ouvido o Evangelho, mas você precisa discipular esta pessoa. É por isso que existem as células, porque repetidamente, semana após semana, aquela pessoa vai ouvindo o Evangelho, vai ouvindo a palavra de Deus, vai entendendo. Ela só vai entender se ela ficar ali, vier ali, semana após semana, ouvindo, sendo discipulada, instruída, e ela vai ouvir o Evangelho e vai ser salva pelo poder do sangue de Jesus. Mas nós precisamos fazer isso. Precisamos entender que Deus nos chama, nos vocaciona com este objetivo. A obra é de Deus. Não se preocupe, vai dar tudo certo no seu discipulado, mas você precisa se engajar. Nós temos anunciado, semana após semana, as células, sobre as células, os locais das células, e você precisa ir numa dessas células. Você precisa participar. Não pode ser uma parte somente da igreja engajada. Ir para a célula não é mais uma atividade espiritual, não. Ah, mais uma atividade, mais um dia. Não! Célula é um local de salvar vidas. Célula é urgente. Célula é uma reunião na casa de alguém, para salvar vidas. Então, nós precisamos nos engajar, meus irmãos. Na jornada para salvar vidas é preciso urgência, como nós vimos no primeiro ponto. Na jornada para salvar vidas, precisam-se de auxiliares. Todos podem auxiliar. Jesus falou que a obra é grande e os trabalhadores são poucos. E até os poucos que existem se escusam, não querem, se omitem. Então a obra é grande, então vamos todos dar as mãos, vamos todos nos engajar, vamos todos nos comprometer. Auxiliares, auxiliares, precisamos de auxiliares. Você indo numa célula já é uma ajuda. Veja, só a sua presença na célula já é uma ajuda, já é um auxílio, porque você indo já vai aumentar o grupo. E você sabe que as pessoas querem, né, os pecadores, as pessoas, quando vêm, elas querem ver assim um número, quer ver se realmente os crentes estão envolvidos. Aí elas pensam, olha, se nem um crente está indo, então eu também não vou. Então, meu querido, se junte a uma célula,
seja um coadjuvante, seja um auxiliar. Pedro foi para, para Cesareia e um grupo foi com ele. Diz o texto, também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Pedro poderia ter ido sozinho, só com o grupo que veio de lá, mas foi um grupo que morava em Jope, porque eles disseram: nós estamos com você, Pedro, nós vamos ajudar. A só a presença deles foi uma ajuda, foi um auxílio. Então, a sua presença numa célula vai ser de grande valia e muito importante para salvarmos vidas. Na jornada para salvar vidas, Deus prepara o caminho. Amém. Vamos abaixar a cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra nessa noite. Estamos aqui humilhados, envergonhados, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Pai eterno, nos ajuda a nos engajar, Senhor. Queremos nos engajar. Queremos nos envolver. Não permitas que ninguém fique de fora, Pai. Ninguém pode ficar de fora nessa jornada. Todos devem se engajar, se comprometer, todos, sem exceção. Senhor, obrigado, porque pelo menos a maioria, a grande parte da igreja já está envolvida. Nós queremos todos, Senhor, queremos 100%. Queremos toda a igreja, todo o grupo, todos envolvidos, todos, Senhor. É o Senhor que faz a obra, não sou eu que vou convencer com repetições, mas é o Senhor trabalhando no coração de cada um. Por favor, Espírito Santo, convence a cada um dos teus filhos e não permitas, Pai, que fiquemos de fora. Não permitas que ninguém fique de fora, Senhor. Porque é urgente, salvar vidas é urgente. É como alguém embaixo de escombros que precisa sair, ser tirada dali urgente. Urgente, urgentíssimo. As pessoas estão debaixo dos escombros espirituais. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão caminhando para o inferno. As pessoas estão, ó Deus, cada vez mais se alonjando, se apartando, se afastando. Ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Tenha misericórdia dessas pessoas e venha nos usar para salvá-las, para mostrarmos o caminho a elas. Nos usa para o discipulado, Senhor. Senhor, Deus amado, Pai eterno, tem misericórdia! Oh, Pai, tem misericórdia! Oh, Senhor, louvado seja o teu nome. Tu és santo, tu és poderoso, Pai. Bendito seja o teu nome. Manifesta a tua graça, Pai, em cada coração, em cada um de nós. O Senhor Jesus está perto de voltar. Breve o Senhor voltará para buscar a igreja verdadeira que te ama, Senhor. A igreja que espera a volta gloriosa do Senhor, mas é a igreja que trabalha, a igreja que se compromete, a igreja que está envolvida, a igreja que está comprometida, a igreja que está trabalhando. Pai eterno, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Muito obrigado, Senhor, tu és Deus Santo, Todo-Poderoso. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, querido Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção, uma noite feliz, uma semana abençoada, Senhor, de luta, de trabalho, Senhor. Vamos continuar, vamos lutar, vamos, Senhor, continuar batalhando para o louvor da tua glória. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.